aula. Opa, professor, boa noite, tudo bem? Maravilha, então, doutor. Nossa aula de hoje é aula de seminários. Nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor. Como sempre, nossa aula está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente lá no nosso canal do YouTube. Nossas aulas de quarta-feira são aulas de seminários. Em seminários, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também sobre o pacote anticrime. Na sequência, assim que nós terminarmos o Estatuto, nós vamos falar do pacote anticrime. E Medicina Legal, nossa aula amanhã também, depois do intervalo. O doutor está vendo a tela compartilhada aí já? Apareceu aqui sim. Então, maravilha, doutor. Vamos começar a nossa aula. Bom, falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, na verdade, é a garantia de uma premissa constitucional. Até porque, como nós sabemos, o Estatuto da Criança e Adolescente ele vem aí 2 anos depois da edição da Constituição Federal de 1988. E lá no artigo, então, 227 da Constituição Federal, nós já tínhamos esse garantismo sobre as crianças e os adolescentes, a necessidade da reforma da legislação anterior, da qual nós tínhamos o Código de Menores, um código opressor, que trazia muita discriminação para as crianças e para os adolescentes, sobre uma nova legislação mais adequada. A própria Constituição, na forma de Constituição Cidadã, já dizia que é dever da sociedade, da família e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, não é por acaso que existe o termo absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, percebamos aqui, sobre esse aspecto constitucional, que de fato aquilo que a Constituição Federal previu para a criança e para o adolescente era uma proteção integral, absoluta, e com absoluta prioridade, em razão, como eu já disse, de todas as mazelas que eram realizadas ali, nos termos da aplicabilidade do antigo Código de Menores. Então, o principal princípio aí balizador do Estatuto da Criança e do Adolescente é essa proteção absoluta. E aí, logicamente, que ainda é uma legislação muito questionada, por ser tão protecionista. Algumas pessoas pensam que a nossa legislação não deveria ser tão protecionista como é em relação à criança e ao adolescente. Mas o que ocorre, o que existe de fato, é que o Estatuto da Criança e Adolescente nada mais faz do que aí trazer, expandir e melhorar os preceitos constitucionais contidos ali no artigo 227 para o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Sejam todos os alunos aí muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje com a nossa primeira aula de seminários, tratando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, esse é o nosso primeiro slide. Como eu disse, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Quando nós pensamos nessa autonomia científica do direito da criança e juventude, da infância e juventude, logicamente que nós temos que ter por termo o fato de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um estatuto, como o próprio nome diz, ele é uma coletânea e ele necessita da interdependência com outras legislações, Não é como um código que ele é autônomo em si mesmo. O Estatuto, na verdade, ele já vem dizer que existem leis esparsas que regem os seus dispositivos. Esse é o significado do termo estatuto. Tanto é que ele é interdependente do direito penal, do direito civil, do direito processual penal, do direito processual civil e do direito constitucional. Então,
nada mais justo e nada mais adequado do que um estatuto que viesse regular ali os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, sobre essa questão, né, logicamente, nós temos aí todo um arcabouço jurídico, toda uma reunião de legislações extremamente adequadas que vem fomentar, que vem criar condições do exercício e da aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que compreender essa distinção entre código e estatuto, né? Código, ele é autônomo em si mesmo. Estatuto é interdependente para com leis esparsas. E é assim que acontece em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não podendo deixar de falar aqui sobre toda a legislação educacional, a LDB, sobre toda a legislação em saúde, como a Lei 8.080, também /90, que é a lei criadora do SUS, de financiamento do SUS, mas todos os aspectos, como eu já disse, protetivos e relacionados à criança e ao adolescente. Então, eu citei aqui alguns ramos do direito, mas também estão relacionados o direito ambiental, também está relacionado o direito do trabalho. Então, são legislações, além dos códigos, né, e das coletâneas, mas também todas essas leis esparsas que tratam de direitos fundamentais. Por quê? Se a criança ou adolescente tem prioridade, como nós já vimos, logicamente que eles também têm prioridade na garantia dos direitos fundamentais contidos lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas também dos direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição Federal. Então, é extremamente importante e positivo perceber aí essa mudança, né, trazida em relação ao Código de Menores, né, o Código de Menores, que era a legislação que vigia anteriormente ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele tratava, sim, de crianças, mas de crianças de forma excluídas, né? Ele não tratava e não tinha um direito garantido a todos. Então, o Código de Menores ele tinha uma forma de interpretação daquelas crianças abandonadas, daquelas crianças marginalizadas, e por isso que até hoje o termo menor é um termo pejorativo, né? O termo menor ele é colocado muitas vezes sobre as crianças de baixa renda que moram em comunidades, enquanto as crianças ricas não são tratados ainda por esse termo tão pejorativo que lembra lá ao Estatuto, ou melhor, ao Código de Menores. E hoje nós temos aí logicamente, sobressalto, o Estatuto da Criança e Adolescente, uma legislação muito mais moderna, uma legislação muito mais adequada aos preceitos constitucionais. Por isso que quando se discute, por exemplo, a redução da maioridade penal, nós não podemos esquecer o preceito constitucional que gerou o Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, por mais que ele seja um ramo do direito autônomo, ele não deixa de ser ali, como eu já disse, interdependente de outras legislações, sejam códigos ou sejam aqui legislações esparsas. E essa é a grande finalidade de nós termos, então, esse estatuto, né, com seus propósitos inovadores, com esses propósitos contemporâneos, né, na garantia, na preservação de seres ainda em desenvolvimento. Quando nós observamos aí o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos, a partir do momento que nós formos estudando os artigos em si, vocês vão percebendo como ele reforça o próprio contexto constitucional no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele diz para nós que, no artigo 1º, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, assim como lá, como eu já disse no artigo 227 da Constituição Federal, ele fala também dessa garantia integral e prioritária, né, da Constituição Federal, não é Código Penal, não. Estão acostumados com o Código Penal, mas da Constituição Federal. Bom, pessoal, um outro aspecto que nós temos que buscar aqui desta aplicabilidade, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é pautado sobre o aspecto cronológico, né, não sobre o aspecto biopsicológico. E essa talvez seja, até hoje, a grande crítica
sobre esses critérios que nós estamos aqui observando. Ou seja, sobre esse diferencial daquilo que trazia o Código de Menores, né? Porque olha só, o Código de Menores, ele se destinava ao menor abandonado. Olha como, então, nós temos um parâmetro diferente. Ele se destinava ao menor abandonado ou em situação irregular. O Estatuto, por sua vez, se aplica a toda criança e adolescente. Lembrando que a criança é toda aquela pessoa até 12 anos incompletos. E o adolescente, entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Então, a partir do momento em que o Estatuto ele vem traçar uma proteção genérica e generalizada, o Código de Menores tratava apenas do menor, como eu já disse, abandonado e do menor em situação irregular. Então, uma das condições era o abandono ou a irregularidade em que o menor sobrevivia. Isso lá no Código de Menores, anteriores ao Estatuto da Criança e o Adolescente. Por sua vez, né, conforme diz a Heloísa Helena Barbosa, o Estatuto ele é um modelo do exercício da cidadania, uma vez que chama a sociedade para buscar soluções para problemas infanto-juvenis, ou seja, trazendo para a sociedade, para a comunidade onde essa criança e esse adolescente vive, a responsabilidade, que primeiramente é dos pais, dos representantes legais e do Estado, mas não deixa a margem de responsabilidades à sociedade como um todo, né? E para que isso seja garantido, nós temos, como eu já disse, a proteção integral, absoluta, né? Esse é um ponto extremamente importante também. Pessoal, caso a voz fale, caso nós tenhamos algum pico na internet, vocês me avisem, tá bom? Para que eu possa voltar e explicar novamente aquilo que vocês não puderam ouvir. Bom, então, sobre o princípio da proteção integral, guardem muito isso, né? Um dos grandes objetivos de nós estarmos estudando aqui o Estatuto da Criança e Adolescente é porque vocês acharam que era importante, vocês optaram por ver essas nuances importantes do Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque ele é cobrado de vocês em todas as esferas do mundo jurídico e das provações jurídicas. Então, é fundamental nós conhecermos os princípios, já que eles são muito cobrados aí sobre esse aspecto. Então, quando nós pensamos em proteção integral, na verdade nós pensamos na garantia do direito e algo a mais, ou seja, de um plus. Além das crianças e adolescentes terem a garantia do exercício dos seus direitos fundamentais, eles ainda terão o direito de gozar desses direitos prioritariamente, assim como é trazido aí em outros estatutos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, como, por exemplo, também o Estatuto da Igualdade Racial, e assim também traz o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não é por acaso que são 3 estatutos tão garantidores de direitos: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e o Estatuto da Igualdade Racial. Então, isso é extremamente importante sobre esse aspecto, né? Que essa proteção integral, além disso, ela também é prioritária, né? E além disso, o que nós temos? Olha só, a melhor exégese que se aplica à concepção de princípios é a de que são estandartes que impõem o estabelecimento de normas específicas. Violar um princípio implica ofensa ao mandado específico, como a todos os sistemas comandantes por ele embasados. Ou seja, se nós violarmos o princípio da proteção integral, estaremos também, por certo, violando a própria Constituição Federal, ali nos seus dizeres do artigo 227 da Constituição. Nós temos, além deste princípio específico, que é o da proteção integral, aqueles que são chamados de subprincípios, como, por exemplo, o princípio da brevidade, da excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, ou seja, por mais que eles sejam considerados como subprincípios, não significa que eles sejam menos importantes. Pelo contrário, eles são aqueles garantidores da aplicação do princípio da proteção integral.
que está lá descrito, como nós já vimos, no artigo 227 da Constituição Federal. Então, todo procedimento que envolva uma criança ou adolescente, ele é garantido pela brevidade, que seja rápido, para que não ofereça à criança e ao adolescente, ou até mesmo aos seus genitores, né, algo extremamente desgastante. Então, é com base nesse princípio, por exemplo, da brevidade, que as mulheres com crianças de colo têm preferência nas filas, né, de bancos, por exemplo. Da excepcionalidade. A excepcionalidade é que, por exceção, essa criança, esse adolescente, será retirado da esfera da sua família. Por exceção, e pelo menor tempo possível, aí também ligado ao princípio da brevidade, será aplicado ele uma medida socioeducativa que prive-o da liberdade. Por quê? Porque nós temos que compreender que eles são, sim, e estão numa condição de pessoa em desenvolvimento. Por mais que eu respeite a fala de quem diga que hoje uma adolescente de 16, 17 anos já sabe o que faz, eu não posso dizer que ele não sabe. Eu posso dizer que ele não tem noção das consequências do que ele está fazendo. E quando eu falo noção, não é noção para si mesmo. Às vezes ele não tem noção do que significa aquele ato para a sociedade. Às vezes ele não tem noção de todo o contexto legal que ele estará infringindo. Então, por isso que ainda são pessoas, de fato, em desenvolvimento. Eu não estou dizendo só desenvolvimento físico. Muitas vezes, fisicamente, já estão desenvolvidos. Mas aqui, como eu disse agora há pouco, um aspecto extremamente importante a ser considerado para o respeito ao Estatuto da Criança e Adolescente é o reconhecimento biopsicológico. A psique humana, na verdade, ela vai amadurecendo, ela vai compreendendo, ela vai tendo uma melhor compreensão da vida em sociedade com o passar do tempo, né? E eu vejo isso. Eu com 18 anos tinha uma mentalidade, com 22 eu tinha outra, e assim por diante. Mas antes dos 18 eu ainda tinha outra mentalidade. E você vai amadurecendo, e esse amadurecimento te traz, então, uma plenitude ou um caminhar ali mais desenvolvido para as convivências sociais. Então, esse é um aspecto extremamente importante. A gente deixa de ser ansioso, a gente começa a respeitar mais o direito do próximo, a gente começa a exigir mais o nosso direito. Então, são aspectos básicos para a convivência e que, logicamente, são norteadores do direito da infância e da juventude. Por quê? Porque se nós não garantirmos aos adolescentes e às crianças condições mínimas, né, do exercício aí dos seus direitos, sejam dos direitos fundamentais, sejam dos direitos relacionados à convivência familiar, então todos esses são aspectos extremamente importantes e garantidores também dessa condição de ser humano. Né? Como nós já vimos lá em direito penal, quando nós estudamos a evolução dos indivíduos, logicamente que nós tínhamos aquela compreensão arcaica, por exemplo, do Lombroso, dizendo que as pessoas nasciam criminosas, isso era congênito e geneticamente transmissível. Agora, né, nós chegamos na conclusão de que quem tinha razão era o Enrico Ferri, que dizia que o ser humano ele é formado pelas suas experiências sociais e econômicas. Então, imaginem como essas experiências sociais e econômicas interferem diretamente na formação e no desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Né? Mais uma vez aqui agradecendo a presença de todos os meus alunos presentes. Nós estamos aqui em 16 pessoas na sala de aula. Muito obrigado pela presença de vocês. É extremamente importante que vocês estejam na aula e participem da aula. E aqui, como eu já trouxe esses 3 princípios, eu faço agora um esclarecimento dentre aquilo que já foi dito, né? Só uma contextualização desses 3 subprincípios. O princípio da brevidade, o princípio da excepcionalidade e o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O princípio da brevidade, ele se encontra alicerçado ali na duração razoável da prisão cautelar no processo penal relativo, logicamente, à criança e ao adolescente. Então, essa privação da liberdade tem que ser a mais breve possível, dentro dos parâmetros mínimos relativos
a prática do ato infracional. Já a excepcionalidade, né, na verdade, ela está ali alicerçada sobre o aspecto também dessas medidas serem aplicadas por exceção, né? O réu inocente até a sentença condenatória definitiva. Logicamente, a sua prisão cautelar só pode ocorrer de forma excepcional, conforme vocês já estudaram em processo penal, né? Prisão preventiva, temporária ou prisão em flagrante, mas todas são excepcionais. E aí ela vem complementar sobre o aspecto dessa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, onde toda pessoa menor de 18 anos se enquadra como alguém que ainda não atingiu a sua plenitude em maturidade e em compreensão das relações humanas. E aí, por orientação, é lógico, o juiz ele tem que interpretar isso de forma tríplice. Ou seja, sobre qual aspecto? Sobre o aspecto do desenvolvimento físico-mental, de modo que a privação da liberdade, logicamente, seja tanto excepcional quanto o mais breve possível. Então, esse é um aspecto da qual nós temos que compreender que, se para o adulto maior e capaz a prisão é uma exceção, para o menor de 18 anos também é a última ratio. Ou seja, a última opção dentre todas as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aí às crianças e aos adolescentes. E aí nós vamos ter, então, algo bastante interessante. Já falamos sobre o princípio, e agora vamos falar sobre o princípio da absoluta prioridade ou do superior interesse. Quando nós falamos em absoluta prioridade, quer dizer que, em situações de igualdade, a criança e o adolescente têm prioridade. Ou seja, em condições de igualdade para com os demais, né, a criança e o adolescente tem sempre ali prioridade. Superior interesse, esse princípio ele é tão importante que ele vem dizer que o interesse da criança e do adolescente se sobrepõe, inclusive, sobre o interesse dos seus representantes legais. E ele diz ainda mais que a criança ela deve ser protegida de todos os riscos e muitas vezes ela deve ser protegida dela mesma. Quando? Quando ela tenta tomar decisões estas que são decisões maléficas para si. Então, a criança ela não tem o poder de decisão da sua própria vida, ela não tem autonomia ainda, ela não tem a maioridade penal, né? Como nós sabemos, a maioridade penal no Código de 16 era aos 21 anos, perdão, a maioridade civil. A maioridade civil no Código de 16 ela era aos 21 anos. E aí, com o Código Civil recente, atual, ela então foi reduzida para os 18 anos. Então, sobre esses aspectos, quando nós falamos em prioridade, né, quer dizer que a criança e o adolescente precisam ser tratados em primeiríssimo lugar, né? E essa prioridade, ela tem como foco, logicamente, a destinação das políticas públicas. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Um outro aspecto, como eu já disse, desse superior interesse, né, na verdade, é sobre o fato de que esse interesse está ligado diretamente também ali ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Ou seja, o melhor interesse para si é a garantia da execução da própria lei. Não é o que a família quer muitas vezes, não é o que a própria criança ou adolescente deseja. E aí é onde nós temos problemas extremamente sérios para a garantia do direito das crianças e dos adolescentes, né? Quando a lei em si não é aplicada, né, para a preservação desses direitos. Por isso que a lei ela é tão protecionista. Quando nós pensamos sobre esse aspecto, e quando se fala em direito, logicamente se pensa pela busca desse direito via da judicialização, né? Nós não podemos deixar de fora aí o fato de que essa estrita observância da aplicação desses princípios também cabe ao Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, quando eu digo, na verdade nós estamos que englobar, primeiramente, o próprio Ministério Público. Pelas suas funções institucionais descritas na Constituição Federal, o Ministério Público ele é o guardião da sociedade e daqueles que se encontram em situações, né, de excepcionalidade, de marginalidade ou de fragilidade, que é o caso da criança e do adolescente, né? O outro órgão extremamente importante é os conselhos tutelares. Então, sobre essa situação, quando nós pensamos
nessa observância do poder judiciário, nada mais adequado do que diz, olha aqui, a observância desse princípio pela autoridade judiciária da infância ou juízo comum é indispensável, sobremaneira quando se tratar do exercício do poder familiar. Lembrando também que esta aqui, o poder familiar, foi uma inovação trazida pelo atual Código Civil, né? Que antes tratava como pátrio poder, e aí em 2003 foi atualizado para o poder da família, seja essa família constituída sobre as suas várias hipóteses e aspectos de constituição. E sobre este fato, né, nas hipóteses de conflitos, de divergências, suspensão ou perda, porque necessariamente ao decidir deverá identificar o que é melhor para a criança e para o adolescente, sempre em qualquer circunstância, ainda que tiver de decidir por colocar a criança sobre a responsabilidade de outras pessoas, né, que não seus pais. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, essa garantia sobre o aspecto de que a criança deve ter, por interpretação do Poder Judiciário, para o garantismo do exercício legal, o Poder Judiciário muitas vezes vai decidir contra a vontade de quem quer que seja. Exemplo disso que eu estou dizendo. Quando, por exemplo, a família judicializa, porque a família não autoriza, por exemplo, a transfusão de sangue em crianças, né? Por vários aspectos garantidos também por lei. Mas aí, sobre essa situação, quando nós falamos de aspectos dogmáticos, religiosos e crenças, né? Como se vai garantir que essa criança terá ou ela desenvolverá a mesma fé que seus pais? Então, o Estado normalmente sempre resolve e decide de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente, chamado de superior interesse, porque ele pode ser superior ao interesse de outras pessoas que tenham um interesse ali na criança e no adolescente, né? E esse trecho ali é tirado da doutrina do Hélio Barbosa. Bom, pessoal, a partir do momento que nós compreendemos, então, qual é a grande finalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o seu caráter histórico, né, lembrando ali os objetivos do Código de Menores, nós não podemos também tentar compreender sobre esse princípio do superior interesse da criança e do adolescente, né, no caso aqui mais específico da criança, sobre o seu aspecto histórico, o seu desenvolvimento histórico, né? E eu trago aí esse texto para que vocês, a título de conhecimento, possam estudar, possam ler, né? Mas sobre o aspecto histórico, talvez de maior valorização da criança e do adolescente, nós temos lá a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, de 1959, né? Que é aquela célebre foto da divulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos pensar assim primeiro, sobre o fato de que a crianças, aquela imagem de um jornal, né, que seria a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo lida por crianças. E aí, na sequência, em 1959, nós temos, então, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 1959, ou seja, a própria legislação nacional, ela se submete a uma legislação internacional que tem e que determina aí essas garantias sobre as crianças e os adolescentes. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, tem, professor. Tranquilo, André. Oh, maravilha, pessoal. Obrigado, então. Vamos seguir aí. Olha só, dentre tantos tantos princípios que nós já aqui comentamos, né, logicamente que existem outros ainda. Princípios talvez de menor relação direta com a criança e adolescente, mas a eles também tem que ser aplicado como primazia, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, sim, se ele serve para toda a pessoa humana, logicamente que ele tem a sua aplicação, então, mais intensa com relação às crianças e adolescentes, né? O direito à participação popular das crianças e dos adolescentes. Então, sobre esses aspectos, né, tanto a dignidade da pessoa humana quanto a participação popular, eles são princípios extremamente importantes, chamados aí de macroprincípios, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre um valor nuclear de ordem constitucional,
demonstrando a preocupação com a promoção dos direitos humanos e, principalmente, com relação à justiça social, porque nós não temos como exercer os direitos se esses direitos não forem garantidos inicialmente à sociedade, como saúde, educação, lazer, transporte, trabalho. Então, sobre essas premissas, é onde, então, a criança também deve ter ali a sua garantia, a sua liberdade. Logicamente que não é uma liberdade plena, né? É uma liberdade limitada, controlada pelos seus representantes legais. A autonomia privada sobre o seu aspecto e em grau de desenvolvimento, a sua cidadania, a sua igualdade, solidariedade. Então, todos esses, na verdade, eles refletem o quê? Princípios éticos. E é isso que falta à sociedade, né? É estudar um pouquinho mais sobre a disseologia e sobre a deontologia. Enquanto a disseologia é a teoria dos direitos. Todo mundo quer conhecer os seus direitos, mas nós não podemos deixar aí de compreender também os aspectos, né, e a teoria da deontologia, que é relativa aos deveres dos indivíduos. E isso também, né, a criança não é detentora só de direitos, pelo contrário. A criança também tem muitos deveres, como o dever de obediência, como o dever de estudar, como o dever de compreender e absorver os valores trazidos pelas suas famílias. Ou seja, então, na verdade, ela tem a obrigação, né, de absorver esses valores afetivos. Só que a família tem que estar presente para transmitir esses valores aí afetivos. Então, sobre toda essa situação, como eu já disse, a própria Constituição Federal faz o quê? Ela conclama a sociedade a colaborar diretamente no processo de execução de pena, quando se trata lá das comunidades prisionais. E principalmente quando nós estamos diante de crianças e adolescentes infratores também. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, criança, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Então, nós temos essa distinção bastante importante, né? 12 anos incompletos e entre 12 e 18 anos de idade. Bom, para aí, compreensão também, nós temos aquilo que diz o parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Quais são essas hipóteses? Principalmente na hipótese de internação, né, na casa-abrigo. Então, ou seja, o fato de que a internação pode superar os 18 anos e se estender até os 21 anos. Então, essa pessoa, mesmo maior de idade, estará submetida ali ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá em Direito Penal, parte geral, nós falamos muito sobre, por exemplo, a capacidade. Nós vimos que toda pessoa menor de 18 anos é incapaz a responder por um crime, já que ela não tem discernimento pleno. Então, ela responde por um ato infracional nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E as questões mais comuns perguntadas sobre isso é sobre quando, de fato, ela adquire a maioridade penal. Ou seja, na data em que ela completa 18 anos, e não após o horário em que ela teria nascido, né? Então, todo aquele dia, o dia inteiro, é considerado uma pessoa já maior de idade. Um outro fato aí que nós temos que compreender, e ele é muito discutido pela doutrina, sobre essa questão da redução da maioridade penal, né? Quando nós tratamos dessa situação, até hoje se debate o fato de que poderia se considerar criança a pessoa até os 7 anos de idade, ou o ser humano até os 11, ou o ser humano até os 13. Por que se determina isso? Porque se eu determinar que criança é até os 13 anos, então quer dizer que eu poderia reduzir a maioridade penal até os 13, por exemplo, ou até os 14 anos. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Eu, particularmente, não sou favorável, por tudo aquilo que eu já estudei, à redução da maioridade penal. Tanto sobre o aspecto criminológico, sobre as finalidades da aplicação de uma pena. Então, essa é uma
uma esteira extremamente importante. E nós temos que compreender essa questão de criança, por quê? Porque nós temos uma divergência na própria legislação, né? Na qual, por exemplo, o fato de que a questão do consentimento sexual se dá a partir dos 14 anos, para que a pessoa não seja considerada, por exemplo, estupro de vulnerável, né? Então, olha só, o que acontece lá no artigo 217A? Tem defendido ser correta a segunda, justamente com base no artigo 2º desta lei, no qual tem predominado. Parece-nos sensato desprezar o estabelecimento dos conceitos de criança e adolescente prevista neste estatuto, razão pela qual as demais correntes penais devem sucumbir sobre o artigo, sobre a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a Lei 8.069/90. Então, ou seja, criança é criança, o estupro de vulnerável é a prática do ato sexual, mesmo que consentido, por aquela pessoa menor de 12 anos de idade. Então, são aspectos que eles vão refletir sobre outros estudos, sejam para gerar maior proteção à criança e adolescente, já que esse é o grande objetivo, né? Com relação a esse reflexo penal do Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos lá o artigo 228, que vem dizer o seguinte: são penalmente inimputáveis, ou seja, aqueles que não respondem criminalmente, os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Lembrando que lá em 1988 ainda não existia uma legislação especial, né? Senão somente um Código de Menores. E somente em 1990, aí sim surge uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Como nós já vimos, essa questão da inimputabilidade e da imputabilidade penal. Criança e adolescente versus o menor. Nós já vimos esse critério, né, extremamente pejorativo do termo menor. Conforme diz o André Kaminsky, ele diz que o menor, como era identificado a criança pobre brasileira, sempre ocupou lugar de desprestígio na nossa sociedade, colocando em situação de dependência, sem o exercício natural de direitos, ou seja, sempre encarado como um verdadeiro coitadinho e um objeto necessário da tutela penal. Então isso é um termo extremamente importante e eles eram encaminhados para a FUNABEM e para a FEBEM. Hoje, como o próprio nome diz, de uma forma mais adequada, eles são conduzidos, quando necessária internação, na casa-abrigo, onde eles são abrigados, eles são protegidos dos males sociais de onde eles se encontravam, e lá deve ser, então, a ele dado tudo aquilo que é necessário, a garantia do seu pronto desenvolvimento. Né? Só para citar um pouquinho mais sobre isso, o Código de Menores, a rigor, não passava de um Código Penal do menor, uma vez que suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que protetivo e assistencial. Hoje, nós trocamos a sanção pela proteção e a assistencialidade. Trouxe consigo a doutrina do menor em situação irregular, quando poucas foram as modificações. Era tempo do menor abandonado, do menor delinquente. Expressões estigmatizavam crianças e adolescentes que ainda hoje albergam uma espécie de ranço quando se ouve a palavra ele é de menor. Né? Não é só porque está errada a pronúncia, mas é porque ela se refere a tudo aquilo que significava o Código de Menores. Todo esse critério, como eu disse, aí, pejorativo, atribuído à criança. A excepcionalidade da aplicação do ECA aos maiores de 18 anos, conforme eu já disse, pode ser aplicado em casos de internação em que o período vá após ali os 18 anos. Então, quando essa medida socioeducativa é aplicada aos maiores de 18 anos, logicamente que eles continuam submetidos ao Estatuto da Criança e Adolescente. Por quê? Porque o ato foi praticado enquanto menor de idade e, assim, a medida socioeducativa tem que seguir aí os mesmos parâmetros de aplicação. Ele não poderia sair, por exemplo, da casa-abrigo e ir para uma penitenciária, porque ele não praticou um crime, ele praticou um ato infracional enquanto menor de idade. Então, as medidas socioeducativas podem sim ser aplicadas aí aos maiores de 18 anos até o limite de 21.
Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, assim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, percebam que é um tema novo aqui abordado, e social, em condições de liberdade e de dignidade. Aqui ela vem, na verdade, traçar e expandir os preceitos do artigo 227 da Constituição Federal. Ele garante tudo aquilo que o artigo 227 garante, mais alguns aspectos extremamente importantes para o desenvolvimento físico e mental deste indivíduo menor de 18 anos, inclusive a compreensão da sua espiritualidade. Sobre essas questões, né, desde a antiguidade, sobre todos os aspectos, desde que começou-se a analisar, a se estudar, por exemplo, o aborto, o infanticídio, né, todos eles tinham, logicamente, critérios aí extremamente ritualísticos. Eles não se pautavam pela legalidade, mas pela transcendencidade, ou seja, por aquilo que era transcendente ao ser humano, sobre aspectos extremamente subjetivos, né? E aí o que a legislação atual veio fazer foi criar parâmetros aí de legalidade, inclusive, né, pela consideração da igualdade, pela garantia da igualdade, melhor dizendo, entre filhos biológicos e filhos adotivos, que até a legislação anterior eram tratados de forma diferente. Então, é extremamente importante lembrar sobre esse aspecto, né? E, logicamente, todos os crimes cometidos contra a humanidade, principalmente contra jovens, né? Dos quais aí foram traficados durante um longo período de tempo. Desfrutar e ter direito a usufruir. Bom, aí é extremamente importante. Por quê? Quando nós tratamos de direitos, como eu sempre digo, a criança ou adolescente ela quer garantir o exercício dos seus direitos sem com que ela tenha que cumprir com as suas obrigações. Então isso é extremamente importante, buscar esse equilíbrio ali para que nós possamos compreender essa dinâmica entre o Estatuto da Criança e Adolescente e seus direitos e deveres. Talvez ele seja muito criticado porque só se fale em direitos, né? Desprezando ali os deveres que são também normatizados. Então, esse é um fato também extremamente importante quando se fala em garantia, né, da dignidade da pessoa humana, mas a criança ou adolescente ele tem esses direitos civis, o direito de cidadão também, né, na qual nós podemos citar aí todos aqueles que estão relacionados aos direitos sociais, conforme eu já disse, descritos lá, né, no artigo 6º da Constituição Federal. E esse é um fato extremamente importante. Ou seja, sobre o aspecto de que a exigência desses direitos, quando não é cumprida espontaneamente, logicamente ela vai ser garantida por meio ali da judicialização. É fato que nós teríamos uma sociedade muito mais igualitária se os direitos fossem distribuídos de forma igualitariamente também. Mas nós sabemos que sobre alguns parâmetros bastante específicos, os direitos são distribuídos de forma igualitária. E nisso, né, dando igual a todos, e não dando mais a quem mais precisa, e dando menos a quem menos precisa. Então, esse direito, essa busca do usufruto do direito é extremamente importante. Quanto ao direito da visibilidade, né, logicamente é o fato de que nós não podemos esconder, nós não podemos desprezar a miserabilidade econômica que algumas crianças da nossa sociedade vivem, né? É como se fosse fácil excluí-las ou não vê-las ou não tentar solucionar os problemas das quais elas estão vivendo. Sejam todas aquelas crianças marginalizadas, sejam todas aquelas crianças que estão em estado de perigo, sejam todas aquelas crianças que estão sendo abusadas, né? Como algo extremamente importante, como foi criado aí em Fernandópolis, por exemplo, o toque de recolher. Aí viram que a nomenclatura não pegava bem, porque não se recolhe, se acolhe a criança, né? E aí foi mudado para toque de acolher. Ou seja, foi uma forma de dar visibilidade àquelas crianças e adolescentes que estavam, de fato, numa condição de periculosidade, da qual os pais
né, simplesmente ali fecharam os olhos, imaginando que não tivesse perigo a prostituição, as drogas e o álcool, que seus filhos saíssem à noite ou até tarde das horas. Então esse é um aspecto extremamente importante. O próprio Estado tem que ver, e as instituições constituídas também têm que olhar para as crianças e os adolescentes, não simplesmente fechar os olhos, como nós vemos aí hoje em dia, né? Da qual é muito fácil cada um se preservar dentro da sua residência ou do seu carro com os vidros fechados, esquecer aquela criança pedinte que está ali passando pelas ruas. Então, o poder público, a sociedade e a família têm uma obrigação para com essas crianças. Sobre essa questão, quando nós falamos de garantias e proteções, nós temos então, como eu já disse lá no início da nossa aula, né, a proteção integral. E proteger integralmente a criança e o adolescente também, logicamente, não diz respeito aqui à exclusão de direitos, mas que esses direitos sejam também usufruídos de forma equilibrada, não excepcional. Quanto às normas programáticas, na verdade, nós estamos diante de alguns aspectos das quais, de fato, a nossa sociedade ela evolui muito mais rápido do que a própria compreensão das leis, né? A criança de 1990 não é a mesma criança de hoje, né? A sociedade mudou, a informação é real, é distante, né? Nós vivemos um momento pior ainda, que é um momento de distanciamento social, onde as pessoas com certeza terão muita dificuldade em voltar a conviver em sociedade, né? Se para os adultos voltar a conviver em sociedade talvez já não seja algo muito interessante, para alguns não sejam, imagina para aquela criança que ainda não iniciou a sua vida em sociedade, que não conhece a convivência social. Então, sobre esses aspectos, as normas programáticas, elas nos dão aí alguns ideais dos quais nós devemos buscar. Só que nós sabemos que aquilo que é ideal nem sempre é alcançável de forma tão simples assim. Por isso que exige esse esforço comum de família, Estado e sociedade para poder, então, ali colocar à disposição do usufruto das crianças e dos adolescentes. Já aqui no seu artigo 4º, o Estatuto vem novamente falar algo extremamente importante, mas muito repetitivo, vocês vão perceber. Ele vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à sociedade, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Olha a comunidade aparecendo de uma forma extremamente importante também no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Já essa garantia prioritária, né, ela aborda o quê? A primazia de receber a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, logicamente comparado ali ou colocado numa condição de igualdade para com outras pessoas que não abordadas por esse direito à prioridade de atendimento, precedência de atendimento dos serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Então, esse artigo 4º, conforme eu disse, ele é extremamente repetitivo, ele é extremamente conservador, né, da premissa de proteção integral da criança e do adolescente, da primazia do exercício desses direitos, né? E, na verdade, esse é um aspecto que me preocupa muito. Sobre aspectos tão garantistas como é a nossa legislação, e principalmente os estatutos, que tem como base os princípios constitucionais da proteção integral e da dignidade da pessoa humana, é onde nós vemos que o Estado, de fato, promete muito e aí acaba oferecendo pouco sobre aspectos de garantias. E é isso que nós temos, então, aquilo que chamamos de banalização dos deveres, como se só houvessem direitos e não houvessem deveres, né? Pelo contrário, a partir do momento em que nós observamos aquilo que diz o artigo 4º, ele vem gerar uma obrigação legal em relação à população infanto-juvenil. Significa dizer e dar ela essa garantia, sobretudo na formulação de políticas públicas,
para a preservação dos direitos das crianças e adolescentes, e dessa forma, então, o critério da elegibilidade de qualquer programa de atendimento ou defesa dos direitos devem contemplar a dramática situação da infância e da adolescência brasileira. Uma adolescência que ela é abandonada dentro das próprias casas pelos pais, que não lhes dão a devida atenção. O fato que nós estamos vivendo hoje, né? É muito comum a gente ver alguns pais reclamando do isolamento social, de que os filhos não podem ainda retornar para a escola, e agora gradativamente estão retornando, porque os pais não conseguem conviver com os filhos e não conseguem ter a paciência e a dedicação necessária para estar ao lado do filho, para participar mais intensamente da formação do filho. Então, esse é um aspecto muito difícil do qual a família transfere, né, uma obrigação que é sua para as escolas. Né? Nós temos que compreender que princípios, que criação, que educação, essa criança ela tem que aprender em casa. E na escola é a instrução cultural. Mas ela já tem que chegar com uma base de educação, de convivência social, de respeito aos mais velhos e aos próximos. Né? É dizer para uma criança de 3 anos, quando você está conversando, que ela tem que esperar você terminar de falar para ela poder falar com você. Ela não pode simplesmente interromper uma conversa. São coisas simples, mas que são obrigações ali, né, nascentes da própria família. Então, nós temos sim que lembrar que existem direitos, mas que os deveres são pré-existentes também na Constituição Federal e, por certo, também aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Quando nós falamos, e é citado o termo sociedade, bastante ali na Constituição Federal e no início do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas me chama a atenção quando, de fato, o Estatuto chama essa responsabilidade para a comunidade. Comunidade é aquela sociedade mais próxima do indivíduo. São as pessoas que você, de fato, convive, se colocam em comum. Isso é comunidade. Sociedade é aquilo que é social, é aquilo que é dinâmico. Mas comunidade pode ser a sua comunidade de trabalho, a sua comunidade de estudo, a sua comunidade familiar, o seu bairro é uma comunidade. São aquelas pessoas que estão no mesmo local. Né? E por isso que ele traz, então, essa responsabilidade para as comunidades religiosas, bairristas, associativas, escolares. Todas essas comunidades, elas têm uma responsabilidade maior do que a própria sociedade. Por quê? Porque ela está mais próxima da criança e do adolescente. E por isso, ela tem que zelar pelo bom desenvolvimento, para que esse adolescente, para essa criança, não se torne um adulto problema para essa comunidade. Então, esse é um fato extremamente importante. Quando nós falamos em saúde, o direito médico ele aborda muito bem esse fato da tutela integral à saúde, ela vem prevista lá no artigo 227, parágrafo 1º, onde diz que o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas que obedecendo aos seguintes preceitos. Primeiro, a aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde, assistência materna e infantil. Olha a mãe presente aí também. Né? Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como para a integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho e a convivência, a facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, nós vamos percebendo que essa tutela integral à saúde, ela se coloca, como eu disse inicialmente, sobre um parâmetro de pessoas em mesmo estado clínico ou patológico, né? Logicamente que uma criança tem prioridade de atendimento a um idoso ou a um adulto. Então, esse é um aspecto também do qual esses programas públicos eles são extremamente importantes, principalmente no resgate dessas crianças e dos adolescentes, seja aqueles já inseridos no mundo do álcool, da prostituição e das drogas. Tutela integral à educação, da mesma forma. Né? Esse é um fato extremamente importante. Essa tutela é a garantia de que essa criança, esse adolescente,
poderá ter um futuro melhor pela frente. A educação como um todo, independentemente, eu não estou falando aqui de formação, eu estou falando de educação, de acesso ao conhecimento. É isso que nós estamos dizendo, né? A pessoa tem também, depois de adulta, a opção de continuar estudando ou não. Mas ela tem um período da vida dela que ela é obrigada a estudar. Então, essa tutela integral além da pessoa ter o direito a estudar, o Estado tem que vigiar se de fato os responsáveis legais estão proporcionando essa instrução educacional à criança e adolescente. Né? Não é incomum que pais e mães sejam chamados no fórum para dar esclarecimentos do porquê os filhos não estão indo para a escola. Então, é um fato também aí, né, garantido pela Constituição Federal. A questão do trabalho, né, do trabalho como de forma educacional, seja na condição de aprendiz ou seja na condição de estagiário. Mas essa formação, né, profissionalizante, hoje já inserida aí no próprio Sistema Básico de Educação, ela vem também garantir aí de uma forma concreta, específica, né, e muito própria essa situação de busca do equilíbrio das desigualdades sociais, do combate à pobreza. Então, isso é um fato aí também extremamente relevante para a nossa análise. Eu sempre trago o fato da liberdade, mas é uma liberdade, como eu disse, contida. É uma liberdade limitada por aquilo que os representantes legais, que os pais entendem que é adequada à idade da criança e do adolescente, né? E é esse onde geram muitos conflitos aí com relação a adolescentes, com relação a jovens e com relação às crianças. Porque pensam que tem uma liberdade plena e não tem. Ela tem que ser aquela própria imposta à faixa etária da pessoa. Tutela ampla defesa visando a garantia da liberdade individual. Está lá também no parágrafo 3º, inciso 4º do artigo 227 da Constituição, garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional e igualmente em relação ao processual, defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, ou seja, no caso da criança ou adolescente infrator, também terá ali todo o direito à ampla defesa e o contraditório. Dentre esses direitos já nominados das crianças e dos adolescentes, nós temos os deveres genéricos, né? Deveres genéricos, eles estão também ali previstos na Constituição Federal, no qual, por exemplo, né, o bom governante, o preocupado legislador e o operante magistrado estariam harmonizados em tecer atitudes concretas em prol dos brasileiros em geral. Mas nós sabemos que na prática não é bem assim, né? Estamos aí diante de muita má vontade legislativa, executiva e judiciário para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Garantia de prioridade, já vimos em todos os aspectos. Prioridade versus estado de necessidade. São coisas extremamente distintas, né? Prioridade é um fato. Estado de necessidade é mais do que prioridade. Prioridade é aquela pessoa tem prioridade sobre os outros. Estado de necessidade, aquela pessoa tem prioridade sobre todos. Então, esse é um fato extremamente importante. Prioridade é menor do que estado de necessidade. Estado de necessidade é ou faz ou morre. Vamos pensar assim sobre um aspecto mais intenso. Com relação a essa precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, é aquilo que nós comentamos sobre crianças de colo, né, filas de banco, embarque de avião, atendimento de vacinação. Então, por quê? Porque é o fato de que nós temos que compreender que uma criança de colo, por exemplo, ela necessita de uma atenção especial, ela não pode estar exposta a todos os critérios sociais, como calor, poeira, né, agentes patológicos. Então, na verdade, é onde surge essa necessidade de precedência, ou seja, de atendimento primário, primeiro, antecipado, em relação a outras pessoas. Políticas sociais públicas, né? Uma das políticas sociais públicas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos aí é a da conscientização da amamentação da mãe ao seu filho, né? E em locais públicos, onde ela tiver, é um direito que ela tem
para que ela possa garantir também ali na primeira idade da criança, né, uma condição satisfatória de desenvolvimento, de saúde. E isso começa, por exemplo, pela amamentação da mãe ao seu filho, né? E chegamos a casos extremos, absurdos, de mulheres que foram levadas para a delegacia porque estavam ali amamentando os seus filhos. Então, esse abandono que existe da sociedade aos direitos básicos da criança e do adolescente é onde a lei tem que vir e reprimir por meio de leis ou de políticas públicas na forma da compreensão daquilo que já está na lei, que é o caso. Recursos públicos para a proteção da criança e do adolescente, ou seja, uma grande parcela hoje dos recursos públicos são destinados às crianças e adolescentes, seja para a saúde ou para a educação. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido de forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais também lá estão descritos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, crianças e adolescentes são seres humanos em condição de prioridade, seja de proteção ou de garantia do exercício desses direitos. É isso que vem dizer o artigo 5º para nós. Artigo 6º vem falar aí, né, na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Tudo aquilo que nós falamos na aula de hoje vem sendo resumido no artigo 6º aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, ele traz para nós um prumo hermenêutico de interpretação, né? Embora, como diz aí, verborrágica a sua redação, ou seja, clara, absurda e repetitiva, sem necessidade, pode-se filtrar o essencial, extraindo-se que desse dispositivo pretende indicar aos operadores do direito, basicamente ao Poder Judiciário, a forma mais adequada de interpretar o conteúdo deste estatuto, ou seja, de forma ampliativa em defesa das crianças e dos adolescentes, pessoal. Com base nisso, eu termino aqui a exposição da nossa aula de hoje e me coloco à disposição de vocês para comentários, críticas, né, sobre esse tema. Muita gente pensa, talvez, aí, que a criança ou adolescente deveria ser colocada numa condição menos protegida, né, ou mais exigida. Mas fica aí, logicamente, a compreensão de cada um de vocês sobre o tema também. Bom, pessoal, com mais de 1 hora de aula direta, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, né, está encerrada a nossa aula. Um forte abraço a todos, bom descanso e até amanhã na nossa aula de Medicina Legal. Amanhã nós estudaremos Antropologia Médico-Legal. Beleza, André, boa noite. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Boa noite. Tchau, tchau. Um forte abraço a vocês.